O tema de hoje é espírito de liderança e foco te aproximam do sucesso do seu atendimento de bebê. Gente, olha, o que é essa oportunidade? Todos nós que trabalhamos, nós vivemos sempre sendo exigidos. Então, é muito importante a gente lembrar que todo trabalho vai exigir espírito de liderança e foco. É claro que depende, muitas vezes, de qual cargo você ocupa numa empresa. Mas se você for pensar, mesmo que você não esteja no cargo mais alto da empresa, é tão bom quando você tem um espírito de liderança, até mesmo para você. Eu falo muito que o espírito de liderança, ele tem que ser em relação aos outros, quando eu tenho uma hierarquia em alguma empresa, e o espírito de liderança para mim mesmo, porque eu tenho uma vida, eu tenho as rédeas da minha vida na minha mão. Então, eu preciso liderar as minhas escolhas, eu preciso liderar os meus sonhos. Então, o espírito de liderança, ele não precisa ser pensado somente com relação ao outro, mas ele precisa ser pensado primeiramente comigo, e o foco também. E aí, na hora que você pensa, o foco é uma coisa que você tem que ter na vida para você alcançar o seu sonho. E o que é o foco? Eu preciso saber aonde eu quero chegar. Então, se eu olhar para a minha trajetória Tiabela, eu sempre sonhei em ser uma odontopediatra reconhecida, uma odontopediatra diferenciada, respeitada, realizada. Então, eu tinha muito esse foco na minha vida. Eu aprendi uma coisa muito importante, que o foco, ele te impulsiona você se dedicar a alguma coisa. Como que eu vou me tornar uma odontopediatra diferenciada se eu não tenho foco naquilo que vai me levar a ser uma odontopediatra diferenciada? Então, o foco e o espírito de liderança, ele tem que estar enraizado em você, que quer ser uma odontopediatra reconhecida, e principalmente no nicho da odontologia de bebê, que eu volto a dizer que é um nicho maravilhoso para você entrar nele, você que é odontopediatra, porque muitas pessoas têm dificuldade de atender os bebês. A gente não encontra tão fácil uma odontopediatra que aceita receber na consulta um bebezinho de 4 meses que nasceu o primeiro dentinho. A gente, para mim, hoje, isso é muito tranquilo, mas eu sei, e é natural, e respeito, estou aqui para te ajudar, que muitos odontopediatras têm receio de atender crianças pequenas. Então, você tem que desenvolver esse espírito de liderança para liderar o seu sonho, para liderar aonde você quer chegar. Então, você precisa realmente focar, né, em alguma coisa, no seu sonho, para que você consiga. E todos nós, a gente tem sonhos. E quais são os sonhos? A gente tem sonho no âmbito pessoal, né? Eu sempre sonhei em me casar, em ter os meus filhos, e para isso eu tive que realmente focar em algumas coisas para que eu pudesse ter esse sonho. E no âmbito profissional, é muito importante a gente também sonhar. Eu também sonhava em ser uma dentista, eu batalhei para isso, eu tive um espírito de liderança comigo mesmo, porque eu gostaria muito de passar em uma determinada faculdade, então eu me dediquei, eu me empenhei para que realmente eu conseguisse realizar o que eu queria. E no âmbito profissional também, eu queria ser uma odontopediatra. Eu contei um pouquinho em outro vídeo sobre a minha trajetória, e foi muito importante eu contar, para vocês poderem ver o que a Tiabela passou para chegar onde eu cheguei hoje, para criar esse protocolo, esse programa Encantamento Tiabela. Então, eu tive foco, eu tive um espírito de liderança comigo mesmo. E voltando ao âmbito também pessoal, eu queria ter meus filhos, eu precisava focar, também teve uma parte da minha vida que eu tive que focar nos meus filhos, teve uma parte da minha vida que eu tive que focar na minha especialização, na minha pós-graduação. Então, esse espírito de liderança, ele está o tempo todo na nossa vida, se você for parar para pensar. E todos nós precisamos trabalhar isso, porque o foco e a liderança, hoje o mundo exige isso. Se você for parar para pensar, por exemplo, quando você vai fazer uma entrevista de um emprego, normalmente, quando entra alguma odontopediatra para a minha equipe e eu faço essa entrevista, eu sempre observo na conversa se essa pessoa me demonstra sinais que ela lidera a própria vida. Então, quando você faz uma entrevista no odontopediatra e tem vontade de atender bebês, por exemplo,
E aí ela te coloca na entrevista que ela tem um pouco de receio em atender bebês, que ela acha difícil e tudo. Então, eu percebo que essa profissional, ela precisa de ajuda, porque ela ainda não lidera o próprio sonho. Ela não tem foco ainda, ela não sabe aonde ela quer chegar. Então, ela não vai liderar nem a própria vontade. E se você perceber, quando vem mais de uma pessoa para fazer uma entrevista, a gente consegue diferenciar aquela que vai encaixar melhor naquilo que você espera do que a outra. E o espírito de liderança, gente, ele é muito importante para a gente ajudar até os nossos colegas, independente se eu sou chefe de uma pessoa ou não, ou se eu estou no mesmo patamar numa empresa, esse espírito de liderança, ele ajuda a impulsionar o colega que precisa também pensar aonde ele quer chegar, ter o foco na própria vida. Isso é muito importante, principalmente nesse nicho tão diferenciado que é o atendimento de bebê, porque eu preciso focar nas coisas que eu preciso melhorar para conseguir atender o bebê, eu preciso liderar sentimentos também, esse espírito de liderança, eu gosto muito de pensar nos sentimentos, porque se eu não lidero, se eu não tenho as rédeas do medo, eu vou deixar o medo liderar. Então, esse espírito de liderança também tem que ser muito bem encaminhado para o bem, para que o foco, para aquilo que eu almejo na minha profissão, eu consiga atingir esses objetivos. E a liderança, o foco, nos impulsiona e nos ajuda a ajudar os outros. Olha que bonito a gente desenvolver isso, liderar, ter o foco para ajudar as outras pessoas, né? Então, por exemplo, eu vou dar para vocês contar um pouquinho da minha história com meu esposo, doutor Ângelo, que eu já contei em outros vídeos, que também é dentista, se formou antes de mim, e é muito bonito a gente pensar que esse espírito de liderança, esse foco, nos fez caminhar juntos e a gente atingir objetivos diferentes, mas atingir o foco de cada um. Então, quando a gente começou a trabalhar junto, quando eu o conheci, ele já era formado, ele já estava fazendo especialização, eu ainda estava na faculdade, mas a gente sempre, juntos, a gente sempre conversava sobre os meus sonhos, ele conversava sobre o dele, e como foi importante um conseguir auxiliar o outro nessa caminhada, porque a gente teve várias oportunidades também de trabalharmos juntos. Quando eu me formei, meu pai tinha uma clínica, que era uma clínica de bairro, e o Ângelo, ele era meu noivo nessa época, ele já tinha um consultório na Zona Sul. Então, a gente começou junto, bem focado no que a gente queria. E aí, esse espírito de liderança que eu tenho muito enraizado em mim, sempre ajudou a impulsionar os sonhos dele, e o que ele tinha nele sempre me ajudou. Porque, às vezes, a gente passa na vida momentos que nem sempre a gente está com aquela melhor força, realmente, de liderar, de buscar as coisas que a gente quer, porque a vida é muito dinâmica. Nem sempre eu estou fortalecida em dar gás para aquilo que eu estou sonhando. Então, quando a gente tem um ao outro, e isso foi muito bom na nossa vida, porque a gente acabou construindo juntos duas clínicas hoje, que são referências na nossa cidade, que eu falo muito do protocolo do encantamento de Chabela, que são utilizadas aqui. Eu agradeço muito ao meu esposo por ele também ter me ajudado a ter foco, porque eu acredito muito que quanto mais você se dedica a alguma coisa que você quer, quanto mais você coloca o seu tempo naquilo que você quer, você demonstra que você tem foco. Então, o foco e o espírito de liderança andam juntos, e ele também é muito usado para a gente ajudar um ao outro, e foi o que aconteceu comigo e com o Ângelo. Bom, e quando você realmente tem uma vida que você não foca? Eu formei em odontologia, não sei o que eu quero, começo a trabalhar para os outros, e fico aí anos a fio, sem ter nenhum foco. No mínimo que vai acontecer com você é que você vai ser um dentista frustrado, porque você não colocou foco, não colocou sonho em nada, você não vai ter nada na sua vida para você correr atrás, para buscar. Outra coisa também é que para a gente poder realizar qualquer coisa, a gente precisa lutar. As coisas não são fáceis. Quando eu foco em alguma coisa, eu preciso saber que eu vou ter várias coisas que vão se tornar empecilhos para eu alcançar aquele objetivo. Mas eu tenho que ser maior do que esses empecilhos. Então, eu tenho que lutar para alcançar aquilo que eu quero, no foco da minha vida. E para atender bebê, gente, não é diferente. A gente precisa elencar as dificuldades todas que eu tenho, focar no objetivo
e ir passando por cada dificuldade para que eu consiga realmente ser uma odontopediatra que atende bebê. É por isso que as minhas dicas, que o protocolo Encantamento Tia Bela, ele veio para te ajudar. Porque eu já passei por várias dificuldades nesses meus 28 anos de formada, e eu, elencando essas dificuldades todas na minha vida, eu consegui colocar um protocolo que facilita cada uma dessas dificuldades que vem quando a gente se dispõe a atender os bebês, porque não é fácil atender bebês, mas quando a gente foca, a gente consegue, depois a gente olha para trás e fica muito feliz de ter vencido tudo isso. Então, quando a gente fica parado na zona de conforto na nossa profissão, a gente não cresce. E como é importante a gente aprender que a gente precisa caminhar, que a gente precisa lutar, colocar foco para alcançar o objetivo, né? Porque senão isso também não atrai o paciente. Porque eu falo muito que os pacientes, os pais, eles observam muito as nossas condutas. Às vezes eu até conto para alguns pais na minha consulta, olha, eu agora estou querendo criar, vamos supor, vamos colocar uma coisa aqui, eu quero mudar a minha brinquedoteca da minha clínica, porque eu estou sentindo que as crianças não estão sendo muito atraídas pelos brinquedos que estão lá. Então, eu vou focar em alguma coisa, eu vou estudar sobre o que está atraindo as crianças, eu vou colocar os meus objetivos e correr atrás, porque isso é muito importante. E a odontologia de bebê é algo muito novo, gente, é um nicho diferente, é um nicho que ainda não é muito utilizado pelos odontopediatras. Então, é um nicho que você, se você colocar foco, se você tiver um espírito de liderança, você consegue montar uma clínica, ser referência na sua cidade, ser reconhecido pelos pais e ser bem preparado para atender esses bebês, se você realmente investir naquilo que você quer. Eu tive esse sonho. Eu sempre, depois que eu me especializei em odontopediatria, ardia em mim atender bebês, porque eu via que na minha cidade ainda não tinha uma profissional realmente que tivesse uma capacitação boa no manejo do bebê como um ser humano. Não estou colocando aqui como técnica, porque a técnica, como eu sempre falo, é obrigação do odontopediatra saber fazer. Mas esse manejo da alma do bebê, esse manejo de como lidar com o choro, manejo das dificuldades que a gente tem, isso acontece. E isso é que vai te fazer ser diferente. Então, eu foquei muito nisso. Eu parti para estudar o comportamento dos bebês, eu parti para estudar o que é o choro, que são as respostas que os bebês têm a todo o estímulo que ele tem. Eu parti para estudar comportamento dos pais, como eu já discuti em vários vídeos. Então, eu foquei naquilo que eu queria. E aí, eu tive que realmente desenvolver um espírito de liderança na minha equipe, porque é muito importante que a minha equipe ela ande alinhada comigo, com aquilo que eu quero. Eu não posso, Tia Bela, simplesmente sonhar com uma clínica maravilhosa, ser referência na minha cidade e pensar que eu sozinha vou conseguir alcançar isso, porque eu não vou conseguir. Eu preciso que a minha equipe também esteja alinhada. E aí, gente, entra muito o que a gente fala do espírito de liderança, da gente ajudar as outras pessoas. Por quê? A equipe é muito importante porque o bebê, ele não vem sozinho. Então, eu tenho que ter na minha equipe pessoas que saibam lidar com adultos, não só com bebê, porque as crianças vêm realmente acompanhadas sempre. E aí, a gente precisa aprender a como desenvolver esse espírito de liderança. Eu vou ler um texto que eu achei muito legal, que fala o que é ser e ter sobre ser um líder. E fala: um bom líder é aquele capaz de extrair o melhor de cada indivíduo. É uma pessoa íntegra, entusiasmada e que sabe, ao mesmo tempo, demonstrar firmeza e motivar os colegas. Gente, eu achei lindo esse texto. E eu vejo, assim, lendo, o quanto eu, Tia Bela, trabalhei ao longo desse tempo para desenvolver esse espírito de liderança na minha vida. Meu pai, que era médico, ele tinha uma clínica, como eu já contei para vocês, e nessa clínica, ela ainda existe até hoje, trabalham mais ou menos 40 médicos, e tem mais ou menos uns 20 funcionários. Eu trabalhei lá por muito tempo, na época que era da minha família, e eu tinha esse espírito de liderança, de liderar funcionários, de fazer com que essas pessoas, extrair dessas pessoas o que elas têm de melhor, e isso me deu uma bagagem
para minha, depois que eu me tornei especialista em odontopediatria, porque eu sempre vi que eu precisava de uma equipe, e principalmente para o nicho de bebê. Eu preciso estar preparada, porque é um nicho mais, a gente fala um nicho mais cuidadoso, né? Os bebês exigem de nós um cuidado maior. E aí, esse espírito de liderança, ele foi muito importante para que eu conseguisse hoje ter uma equipe bem alinhadinha, afinada, onde todo mundo está super bem preparado e ama atender os bebês. E uma coisa que eu queria colocar para vocês, eu elenquei alguns fatores que mostram que são coisas que nós precisamos trabalhar. Você que quer realmente atender bebê, você tem que realmente ter uma coisa que se chama iniciativa, que eu sempre trabalhei na minha vida. Eles falam muito, nossa, Tia Bela, os pais falam comigo, Tia Bela, você tem tanta iniciativa, e a iniciativa é isso, gente, é a gente partir do início que vai levar a um meio que às vezes não é o que eu quero, então eu tenho que iniciar de novo. Então, quando acontece isso no consultório, uma iniciativa? Quando, por exemplo, eu estou atendendo um bebê, e esse bebê está chorando tanto, eu estou tentando fazer um procedimento nele, e o pai está nervoso, a mãe está nervosa, e o bebê está chorando, e minha secretária está lá comigo, e eu estou super bem preparada, e na hora que eu coloco o sugador nesse bebê, o que acontece? Esse bebê vomita. E aí suja o meu consultório inteiro. E suja a mãe, suja o pai, suja a minha secretária, eu também, e aquela correria. E o que acontece? Eu preciso ter o quê? Iniciativa na hora do atendimento do bebê. E aonde que eu aprendi isso? No espírito mesmo de ser um líder, porque o líder, ele tem iniciativa. Aí, na mesma hora, eu já sei os procedimentos que eu vou fazer, eu vou levantar, eu vou acalmar os pais, eu vou, se precisar, semana passada aconteceu isso, porque um bebezinho eu estava atendendo e chorava tanto, 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 que a reação do bebê era realmente provocar o vômito. Nem estava ainda colocando na boquinha dele espelhinho, nem sugador, nada, mas o bebê começava a vomitar. E aí a gente tinha muito medo do bebê aspirar, né, o próprio vômito. E teve uma hora que os pais estavam tão inseguros, gente, que eu peguei esse bebê na cadeira do dentista, eu peguei, num minuto, eu peguei o bebê e virei o bebê e bati nas costinhas do bebê, para ele poder tossir, que ele tinha vomitado. E na hora que acabou o atendimento, foi tão bonito, porque o papai virou para mim e falou assim, Tia Bela, eu fiquei muito encantado com a sua segurança e com a sua iniciativa de pegar o bebê da gente e virar o bebê para que ele não aspirasse. Então, gente, a gente vai lá atrás, de onde que eu tirei essa iniciativa? Nesse espírito de liderança que eu alimento na minha vida, que me faz ser segura nos atendimentos dos bebês, porque a iniciativa é uma coisa que você vai ter sempre que trabalhar nos atendimentos que a gente faz no consultório. Não só nessa hora, tem vários. Se eu for elencar aqui vários momentos que a gente precisa ter iniciativa, eu vou ficar a noite inteira contando para vocês. Então, a gente precisa ter iniciativa. Vou contar mais um, porque eu não vou aguentar. Por exemplo, eu atendi outro dia uma emergência e o bebê, ele caiu, machucou e cortou e rompeu o freio labial. E aí sangrou muito, muito. E a mãe ligou desesperada aqui para a clínica, que precisava do nosso atendimento, e ela veio. E quando ela chegou aqui na clínica, veio acompanhada a mãe e o pai. E a gente foi fazer o atendimento do bebê e estava sangrando muito mesmo. E aí a gente chamou para a mãe ajudar e o pai. E nessa hora eu estava, na verdade, auxiliando uma odontopediatra da minha equipe, que ia fazer o atendimento desse bebê. E na hora que eu olhei, a mãe, ela estava começando até a ficar branca e desmaiada por causa do sangramento que estava acontecendo e tudo. E a mãe acabou saindo da sala porque ela ficou realmente muito desesperada. E eu vi que a minha odontopediatra da minha equipe, que graças a Deus segue todo o protocolo de encantamento Tia Bela, ela estava muito segura do que ela estava fazendo, independente do que estava acontecendo ali. Então, o que eu percebi? Que aquela hora era muito mais importante eu ter a iniciativa de sair do consultório, deixar a minha colega odontopediatra com as secretárias que estavam ajudando, com o papai daquele bebê e, entre aspas, acudir aquela mãe que estava lá fora quase desmaiando. E realmente eu cheguei lá fora e ela falou, nossa, eu tô passando mal, porque eu não tô aguentando ver o meu bebê ali todo cortado, vai ter que levar ponto e tudo. E eu tive que ter o quê? A iniciativa de ajudar aquela mãe. E isso vem do espírito de liderança, porque eu não podia deixar colocar esse atendimento todo a perder. Você imagina, a mãe desmaia, passa mal. A gente perde o foco do bebê, tem que chamar médico. Então, a gente tem que ter muito a iniciativa. Outra coisa que a gente tem que trabalhar muito para te ajudar a desenvolver esse espírito de liderança é a flexibilidade.
como é importante, gente, a gente ser um odontopediatra que tenha flexibilidade. Porque muitas vezes aquilo que eu programei de fazer não vai acontecer. Então, às vezes eu recebo um bebê no meu consultório e o bebê chega bonzinho e daí o bebê começa a ficar muito irritado ou acontece alguma manifestação, ele tem uma febre e aí eu vou ter que flexibilizar e falar com a mamãe, mamãe, nós não vamos mais poder executar esse atendimento hoje, porque o bebê está assim, assim, assado, vamos remarcar. Eu já tive aqui no consultório, por exemplo, mãe que conseguiu a consulta e veio toda animada, quando chega aqui para atender, o bebê, ela não me conta e o bebê está com febre, quando eu vou examinar, ele já está cheio de lesões, porque ele estava iniciando uma estomatite. Como que eu, Tia Bela, eu vou fazer uma consulta de prevenção, uma consulta lúdica, onde eu quero fazer com que esse bebê ame vir ao dentista, que faz parte do nosso protocolo Encantamento Tia Bela, provocar isso nas crianças. Se o bebê está com estomatite, gente, não tem condição você fazer um atendimento que você programou todo lúdico no bebê que está com estomatite, que está irritado, que está difícil até da gente encostar a mão na boquinha desse bebê. Então, eu tenho que pensar e flexibilizar esse atendimento. Não vai dar, mamãe, para a gente atender, vamos ter que marcar outro horário. E aí eu tenho que ser firme, assim como eu fui na minha iniciativa de sair do consultório, eu tenho que ser também firme quando eu flexibilizo alguma coisa que não vai mais poder acontecer. Que também eu poderia dar para vocês aqui N exemplos. E outra coisa é responsabilidade, gente. Por quê? A responsabilidade, ela é muito importante para você que quer atender bebês. Porque a gente tem que ter mais responsabilidade ainda, pela fragilidade que é o atendimento do bebê. E eu falo que a responsabilidade, ela gera em mim um sentimento de que eu preciso fazer muito mais do que me esperam de mim. Então, eu tenho muito isso dentro de mim quando eu recebo pais trazendo bebês. E isso faz parte também do líder, do espírito de liderança. Eu tenho que ser muito responsável. E, principalmente, eu, Tia Bela, que lidero uma equipe de odontopediatria. Eu tenho que ter responsabilidade. Então, muitas vezes, eu mudo algum planejamento de algum odontopediatra da minha equipe, porque eu percebo que eu preciso intervir nessa hora, pela responsabilidade que o cargo que eu ocupo me dá, e a responsabilidade diante daquele bebê. E foco, porque o nosso foco aqui é o quê? Cuidar das crianças, cuidar dos bebês. O nosso foco como odontopediatra nessa hora é trazer o melhor que aquele bebê precisa. E outra coisa que o espírito de liderança a gente precisa desenvolver é a garra. Então, garra para quê? Para chegar a alcançar aquilo que eu estou focando. Porque as coisas não são fáceis. Às vezes a gente está desanimado, a gente está cansado, a gente quer mais é dormir, mas eu tenho que ter garra, eu tenho que ter força que me impulsione a liderar, a fazer o que eu tenho que fazer, mesmo que seja difícil, que eu esteja me sentindo desanimado, eu preciso ter garra. E a outra coisa que eu amo é o dinamismo. E o que é para mim o dinamismo? Ser dinâmica. Ser dinâmica é uma mistura de flexibilização, tem uma palavra que eu gosto muito, que eu esqueci aqui, resiliência. Então, assim, ser dinâmica é exatamente eu conseguir realizar as coisas de modo mais fácil, atingir o meu objetivo mais fácil. Então, se você pensar, por exemplo, no atendimento de bebês, eu preciso ser dinâmica. Por quê? Eu tenho pouco tempo para tratar, para cuidar, para ensinar a mãe a escovação, para fazer um procedimento de um selamento de um dentinho, para passar um motorzinho para poder limpar os dentinhos. Então, eu falo muito no meu programa de encantamento Tia Bela sobre esse time de cadeira do bebê. Vocês já pararam para pensar? Depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso, sobre o time de cadeira do bebê. Porque muitas vezes, alguns dentistas que atendem criança ou odontopediatras, eles se frustram porque eles não param para pensar como eles precisam ser dinâmicos, porque os bebês, eles cansam, as crianças maiores também têm time de cadeira, é um pouquinho maior do que o bebê, mas tem time de cadeira também. É o tempo que a criança consegue ficar ali sem se sentir incomodada. A gente percebe, ontem mesmo eu estava atendendo um menino de 8 anos, e aí eu estava com a minha filha, que está estudando odontologia, ela gosta muito de criança, e ela estava me ajudando, e ela mesma falou comigo, mamãe, eu percebi o quanto o menininho já estava um pouquinho cansado, porque ele começou a mexer muitas perninhas, e aí eu vi que eu precisava ser mais dinâmica, então eu tinha que realmente acelerar o processo
realizar o procedimento que eu estava fazendo, porque eu percebi que ele já estava realmente acabando o tempo dele de cadeira. Então, o dinamismo também não é só para isso, gente, é ser dinâmica também como empreendedora, é ser dinâmica na hora que eu vou montar uma ficha de anamnese bem feita para aquele pai poder preencher, porque a ficha tem que ser dinâmica, porque se ela for também muito demorada, os pais também cansam. E se eu for falar de dinamismo aqui também, em várias coisas na clínica, eu vou ficar um tempão conversando com vocês. Isso é motivo até de outros vídeos. E outra coisa que quem está tentando desenvolver um espírito de liderança e foco precisa é o zelo. O zelo, gente, é uma coisa muito importante. Por quê? Zelar pelo nome que eu assino numa receita, zelar pelo meu nome que é indicado no WhatsApp, quando alguma mãe gosta. Então, assim, o zelo pelo meu nome, Tia Bela, eu prezo muito. Eu dou a minha vida por ele. É o que me impulsiona muitas vezes de atender uma emergência quando eu estou em casa, fora do meu horário de trabalho, que me impulsiona, poxa, eu preciso zelar pelo meu nome, né? Eu me coloquei à disposição de cuidar daquela criança, eu posso estar lá, eu tenho uma possibilidade, eu tenho tempo de ir lá atender, então eu vou zelar pelo meu nome. Não é, nesse caso, o zelo também não é porque vai falar mal que eu não vou, até porque eu não estou no horário de trabalho, mas eu zelo pelo nome que eu carrego, entendeu? Eu sinto que eu estou realmente abrilhantando meu nome para mim mesma, quando eu me disponho a atender essa criança fora do meu horário. E o zelo também pelo bebê, porque o bebê é uma alma, é uma criança que está ali, então eu tenho que ter cuidado, eu tenho que olhar no olhinho daquela criança, daquele bebezinho que está me olhando, eu tenho que zelar pela vida dele, eu tenho que zelar pela saúde bucal dele. E a outra coisa do zelo também pelos pais, que é tão importante a gente respeitar esses pais que estão trazendo para a gente os tesouros, né, que são os filhos. Então, eu tenho que zelar por essa mãe, eu tenho que zelar por esse pai. Às vezes, a gente faz atendimento de pais que são separados, que é um tema de live também, porque a gente sabe que isso acontece, e às vezes a mãe ela tem alguns hábitos e o pai não vem na consulta do bebê, e a mãe fala que tem dificuldade de passar esses hábitos para o pai, e ela às vezes pede para que a gente ligue para o pai para conversar, mas eu tenho que zelar o nome da mãe, eu não posso falar de qualquer jeito, porque eu não posso colocar a mãe em maus lençóis, que ela está dizendo, falando mal do pai. Então, assim, a gente zelar muito pela família, pelos avós que vêm, de modo geral. E outra coisa também, zelar pela própria clínica, é o zelo pela casa que eu dispus para atender as crianças. Então, eu tenho que ter paredes bem cuidadas, eu tenho que ter também o consultório todo limpo, é o próprio zelo, que quem quer desenvolver o espírito de liderança tem que estar entronizado no coração. Como é importante a gente zelar. E aí eu preciso aplicar isso para mim e para minha equipe, né? E isso tem que estar enraizado. E outro dia, teve uma colega minha que me ligou perguntando, nossa, Chabela, eu percebo tanto que você tem esse espírito maravilhoso de liderança, porque eu vejo você fazendo lives com a sua equipe e tudo. Como é que eu faço para ter isso? Eu expliquei exatamente sobre quais são, elencando os fatores que uma pessoa que desenvolveu o espírito de liderança precisa ter. E aí ela me agradeceu muito sobre as dicas que eu dei, foi muito bom. Hoje já tem uma clínica no interior. Eu tenho certeza que essas dicas que a gente consegue passar um para o outro são coisas assim maravilhosas para que essa pessoa também possa alcançar o seu objetivo. É focar naquilo que ela precisa melhorar, é realmente conseguir passar por todas as objeções que aparecem para que ela possa conseguir chegar e atingir o foco. Que hoje a gente está falando aqui, que é atender os bebês. Como é importante a gente ter esse espírito de liderança. Uma coisa que eu falo muito aqui no consultório, eu tenho algumas secretárias que trabalham especificamente comigo, já contei isso para vocês, né? E como que é bonitinho, muitas vezes, eu coloco para elas as coisas que estão erradas, que às vezes elas fazem aqui, e coloco muito com amor, com um olhar de quem quer ajudar, para que elas também possam entender que o meu foco, que o meu objetivo passa por elas. Então, esse manejo também na equipe de trabalho, de como corrigir, de como olhar nos olhos da sua funcionária, para mostrar para ela que você precisa realmente que ela trabalhe de uma certa maneira, porque o seu objetivo passa por ela. Já parou para pensar, por exemplo, quando uma pessoa, ela liga para o seu consultório e ela não é muito bem atendida
pela sua secretária, que talvez faça pouco caso, ou não tenha muito tempo para conversar no telefone. Isso vai refletir no seu objetivo, porque pode ser muito bem que esteja telefonando ali o primeiro bebê que você tanto sonha atender no seu consultório, mas a sua secretária, ela não teve o quê? Uma habilidade em atender essa criança da maneira que você atende. E aí entra o espírito de liderança, porque você tem que perceber aonde estão as falhas em todo o protocolo que você utiliza na sua clínica, para que você possa afinar tudo direitinho e conseguir que tudo flua da melhor maneira possível. E você possa alcançar o seu objetivo. E aí você pode pensar assim, ah, não, gente, mas eu não consigo liderar, eu não nasci para liderar ninguém, eu gosto de ser mandado. Então, olha, infelizmente, eu vou te dizer uma coisa, você vai continuar sempre no mesmo patamar seu profissional. Porque as pessoas que não lideram, as pessoas que não buscam realmente aprender sobre a liderança, são pessoas que não querem sair da zona de conforto. E como que a gente vai se sentir realizado, diferenciado, se eu não saio da zona de conforto? Eu preciso sair da zona de conforto. Aliás, é quando a gente sai da zona de conforto, é que aflora em nós o nosso melhor. Vocês já pararam para pensar nisso? Se você me perguntar, Tia Bela, como que você criou o Odonto Kids? Como que você fez esse protocolo de encantamento, Tia Bela? Como que foi isso? Talvez, e vai ser tema de um vídeo meu, foi numa das fases mais difíceis da minha vida. Foi uma fase que eu realmente não sabia o que eu queria da minha vida, eu queria algo diferente, não era só atender criança, e aí realmente eu tive que sair dessa zona de conforto. E quando eu saí dessa zona de conforto, eu realmente dei a oportunidade, realmente, que aflorou em mim aquilo que eu queria, o meu maior objetivo, e eu foquei nele. E eu lutei por cada coisa que me fazia, que me impedia de chegar no meu objetivo. Eu tive garra, eu fui dinâmica, eu fui flexível, eu tive iniciativa para poder alcançar todos os meus objetivos e criar esse programa Encantamento Tia Bela, que tanto tem ajudado a minha equipe. Então é muito importante você não deixar essas coisas que são objeções crescerem e se tornarem maior do que o seu objetivo. E às vezes você pode pensar também, ah, não, eu tenho preguiça disso. Preguiça, gente, é para quem não quer crescer na vida, me desculpe, mas preguiça não é para nós, que queremos realmente ser profissionais diferenciados. Então, o jeito errado da gente realmente não conseguir desenvolver o espírito de liderança e o foco é o quê? A gente não querer crescer, não querer mudar. Então, se você não quer crescer, você não quer mudar, continue na zona de conforto. Mas eu tenho certeza que você não vai ser um profissional realizado. Porque eu posso, muitas vezes, comprar o melhor equipamento. Vou comprar o melhor equipamento para atender o bebê, eu vou comprar as melhores roupas para atender o bebê e tudo, mas eu não mudo o que está no interior meu, que vai me fazer a diferença. Exatamente, o meu foco, às vezes, de melhorar todos esses pontos que vão me levar ao meu objetivo. Então, tem muitas coisas que a gente precisa perceber isso. E o jeito certo é isso. É quando a gente quer atender esse nicho de bebê, a gente focar em tudo isso. A gente focar nas coisas que eu preciso melhorar, a gente liderar uma equipe, a gente construir toda uma estrutura, a gente ser também diferenciado para que a gente possa alcançar. E aí eu quero te dar uma tarefa para essa semana. Eu quero que você coloque no papel de todas essas coisas que a gente conversou, que vai te fazer ser um profissional e desenvolver desse espírito de liderança, aquilo que você acha que você menos consegue. Ai, Tia Bela, eu acho que eu não consigo ser dinâmico. Então escreve isso no papel. O que você acha que é o mais difícil para você poder ser dinâmico na sua vida e para você liderar não só os outros, mas você mesmo, focar e correr atrás do seu sonho, porque eu quero que você escreva aqui nos comentários para mim, de tudo isso que eu falei, o que você tem mais dificuldade. Manda um direct para mim, nos comentários também eu vou responder, que é uma forma também da minha experiência te ajudar. Não se esqueça disso, tá bom? E conte comigo sempre, esse programa foi feito para te ajudar. Eu sou Tia Bela e nos encontraremos no próximo programa. Beijo!